Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ministério Público de Santa Catarina, é o Momento MP. Nesse episódio vamos falar sobre o GDClima, o Grupo Especial de Defesa dos Direitos relacionados a desastres socioambientais e mudanças climáticas. Para falar sobre esse assunto muito pertinente, especialmente aqui em Santa Catarina, recebemos o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Paulo Locatelli, também um promotor de justiça da comarca de Rio do Sul e membro do GDClima, que é o Dr. Adalberto Stercotter, e ainda o Coronel Laureano da Defesa Civil. Esse programa está disponível em todas as plataformas de áudio, também é distribuído para as rádios do estado de Santa Catarina, de todos os municípios, e ainda é possível assistir por meio de audiovisual, em vídeo, no nosso canal no YouTube. Bem-vindo a todos. Doutor Locatelli, a gente começa conceituando o que é o GDClima. Olá, Marcela. Uma honra estar aqui mais uma vez, né? No segundo podcast que eu participo. Queria cumprimentar o Adalberto, meu colega lá do Rio do Sul, promotor regional, um expoente, né? Uma referência na área. Também o Coronel Laureano, da nossa Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, que é referência nacional, inclusive no evento lá no Rio Grande do Sul. Foi aplaudidíssimo lá a apresentação do Coronel César, que estava lá. E em razão até de um protocolo que nós assinamos lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os dois estados mais atingidos, né, por intempéries, por desastres naturais, de diversas espécies, e nossa população tem sofrido muito, tanto no aspecto econômico, social, de cunho até de questão de saúde, como ambiental. Então, os estados se uniram, Rio Grande do Sul criou um gabinete do clima e Santa Catarina foi um pouco além, né? Nós criamos esse grupo especial de defesa dos direitos relacionados aos desastres socioambientais e mudanças climáticas. A ideia de criar justamente um grupo, né, para unir esforços, né? Nós temos assim um foco multidisciplinar, com a participação de diversas entidades que depois serão apresentadas, mencionadas, e também de 11 colegas, né? Então, é mais do que um gabinete, mais do que uma pessoa responsável por isso, são todos aqueles entes envolvidos, né, diretamente, como os órgãos públicos. Também outros convidados terão, né, oportunidade de participar, mas é um foco na ciência, um outro foco na legislação e o outro nas políticas públicas, né? São esses três enfoques que o GDClima vai levar adiante, buscando sempre serviços seguros, adequados, eficientes, né, e contínuos. Ok, a gente vai conversar agora com o promotor de justiça da comarca de Rio do Sul. Doutor Adalberto, qual é a real atuação do Ministério Público quando se aproxima um desastre ambiental? A gente sabe que há aquele socorro às vítimas. O que se pode fazer antes nessa ação aí do GDClima que está nascendo agora, e o que já era feito antes pelo MPSC? Perfeito. Nós temos um protagonismo bastante grande, de grande relevância, quando se trata de questões de meio ambiente, de mudanças climáticas e tudo que está relacionado a isso. Na região do Alto Vale, que é sempre uma das mais afetadas, diversas medidas foram levadas a efeito para tentar minimizar os impactos, por exemplo, das inundações que ocorrem com uma frequência bastante certa, né? Então, as manutenções de barragens, por exemplo, são ações que foram acompanhadas de perto, foram ajuizadas pelo Ministério Público naquela região. É claro, a gente sempre tem que tomar um certo cuidado, porque o Ministério Público é protagonista, mas existem soluções paliativas e existem soluções definitivas. No caso de inundações naquela região, por exemplo, é muito difícil você encontrar soluções definitivas, mas o Ministério Público, à frente do GDClima e cumprindo suas funções, com certeza pode levar a efeito ações que visem o aprimoramento da prevenção, no sentido de informar as pessoas com antecedência de tudo que vai acontecer em seguida, enfim, de qual a elevação dos rios, porque quando há uma inundação, quem convive nessas áreas, ele sabe, todo mundo fica acompanhando a tabela de elevação dos rios. Então, nós temos que aprimorar esse sistema com foco nas precipitações pluviométricas, enfim. Mas há uma série de medidas que nós podemos fazer. E temos que tomar cuidado com outras medidas que, às vezes, ajudam a uns, mas prejudicam a outros também, né? Então, talvez nisso entre um pouco até da nossa ciência, né? Porque uma coisa é certa, nós medimos na região de Rio do Sul as tabelas de enchentes desde 1911.
1911 já teve uma enchente com 12,20 metros, né? A região foi colonizada por volta de 1890, mais ou menos. 1911 começou-se a medir as inundações e os desastres relacionados a isso em Rio do Sul. Então, eu tenho cientificamente comprovado, durante todos esses anos, eu tenho uma tabela com todas as inundações que ocorreram. Então, eu sei, de modo bastante previsível, digamos assim, que aquela região, em algum momento, vai inundar. Então, nós temos que nos preocupar com o antes e também com o depois, com os desabrigados, com os alojamentos, com as colocações que devem ser feitas na sequência. Coronel Laureano, a gente conversava antes de começar aqui a gravação, que o senhor falou que Santa Catarina tem um pacote completo, né? Todas as recorrências possíveis, só não teve terremoto, é isso até agora? Vulcão e terremoto. Vulcão e terremoto. E aí a Defesa Civil, nessa conscientização que o doutor Adalberto se referiu, como que vocês atuam? E como que a população tem respondido em relação a essa precaução, a esse trabalho de vocês preventivo? Bom, primeiramente agradecer o convite, Marcela, doutor Locatelli, doutor Adalberto. A Defesa Civil, se nós formos pensar como sistema, que de fato ela envolve desde a sociedade civil organizada até todos os órgãos governamentais na esfera municipal, estadual, federal. Então, costumamos dizer que Defesa Civil somos todos nós. Quando nós falamos na gestão de risco e de desastre, nós temos algumas ações que são feitas durante o período de normalidade. Vamos colocar essa semana, né? Nós não temos nenhum desastre em andamento no Estado. Temos ações para conscientizar as crianças, então temos Defesa Civil na escola, temos capacitação de adultos, temos algumas ações desenvolvidas aos órgãos que vão estar mais relacionados a uma eventual atuação num desastre, então normalmente Polícia Militar, Polícias Rodoviárias, Corpo de Bombeiros, enfim. Temos ações para estruturar as defesas civis dos municípios, porque é quem dá de fato a primeira resposta, né? Costumamos dizer que a vida acontece lá no município. E nós temos ações que são mais relacionadas ao momento que antecede imediatamente o desastre. Então, a parte de monitoramento meteorológico, o alerta, o alarme. Nós conversávamos antes aqui, né, que, na verdade, nós tivemos 2 períodos distintos ali em relação ao Alto Vale, do Itajaí. Em 2023. Em 2023, outubro e novembro. Então, em outubro, onde nós já tivemos uma situação bastante grave, né, com o nível do rio se elevando bastante, tanto em Itaió quanto em Rio do Sul. Pelo que eu recordo, em Itaió foi o maior nível da história, e em Rio do Sul nós tivemos alguns níveis maiores, inclusive em novembro o rio encheu mais do que em outubro. Nós tivemos uma boa antecipação em relação à previsão meteorológica, tempo suficiente para que os órgãos se preparassem, inclusive equipes de socorro foram colocadas previamente nos municípios, porque nós temos a característica lá de que as vias são interditadas. Então, quem vem pela SC, se não me falha a memória, 350 em Aurora, a água sobe, não consegue passar nada, inclusive os veículos de emergência. A própria BR-470, que agora tem um trecho interditado, lá em Rio do Sul também tem pontos de interdição e não permitem chegar. Então, essa antecipação ela é importante para que a população... Para evitar até o isolamento. Isso, para que não fique isolado e para que tenha equipe em quantidade suficiente para fazer atendimento da população. E aí, falando em população, ela tem um papel fundamental, né? Porque nós estamos falando de uma região que é bastante povoada, economicamente muito forte, e que se a população não tomasse as medidas como tomou de fato, principalmente em outubro, ou seja, elevar os móveis, retirar os móveis de casa, por conta própria já sair para evitar que seja afetado e que precise da ajuda do Estado, nós teríamos um desastre muito maior em outubro. Já em novembro, esse tempo, né, entre a previsão meteorológica, o aviso para a população, por toda uma condição de comportamento climático propriamente dito, ele foi mais curto. Sim. E aí mais pessoas acabaram não tendo tempo suficiente para retirar os seus pertences de casa ou do seu comércio, do seu escritório, do seu local de trabalho. Doutor Locatelli, em todas as falas aqui desse início da nossa conversa, é presente uma sinergia entre os órgãos. É isso mesmo? Só funciona se for assim, nesse caso de mudança climática? Justamente. Como são temas transversais, né? Cada um fazendo a sua parte de forma assim, competente, eu acho que a união, a discussão, né? Nós vamos ter o legislativo aqui para melhorar as leis, nós vamos ter quem trabalha na ponta, a Defesa Civil, bombeiros, os próprios órgãos ambientais, de proteção ambiental, como o Instituto do Meio Ambiente, enfim, todos esses setores. Mas eu queria só resgatar um pouquinho do assunto que a gente estava falando, da importância, né? Porque a gente está aprendendo com a dor, né? Essa é a realidade, a gente está enfrentando essas mazelas, mas isso, como foi mencionado no Adalberto, não é de hoje.
fazer uma recapitulação pequena aqui. As áreas mais atingidas são as APPs, matas ciliares, áreas ripárias, né? As encostas, enfim. E se a gente resgatar, não indo tanto lá para o início do século passado, mas pegar 1980, 1986, quando teve a mudança do Código Florestal, aumentando a faixa protetiva de no mínimo 5 para no mínimo 30. Locatelli, se me permite interromper. Foi de um deputado do Rio do Sul. Artenir Werner. Artenir Werner. Eu tive a oportunidade. Justamente. Eu faço eu fui buscar lá nos memorandos lá do Congresso as justificativas para maior proteção. Ele faleceu faz 2 anos e faz cerca de 3 anos que eu tive a oportunidade de conversar com ele. Perfeito. E ele me disse, não, exatamente. Isso é muito importante ressaltar. Eu perguntei, né, o senhor que encabeçou isso, o senhor foi o relator, se foi. Se por quê? Porque em 83, se nós recordarmos, 83, 84 foram os maiores enchentes que nós tivemos, 13,58 metros. Uhum. Então, o próprio Artenir Werner, ele me confidenciou, disse, olha, quando nós vimos aquela desgraça toda em termos de patrimônio, de vidas, de segurança, então nós não tivemos outra alternativa que senão modificar, ou propor a modificação do Código Florestal como uma tentativa de reduzir e ele, danos. Na exposição de motivos, está narrado assim, Marcela. Se essa lei, né, ele esperava que esse aumento, essa proteção maior, tivesse sido feita anteriormente, vidas teriam sido salvas e patrimônios protegidos. Está isso lá. Eu trago isso para agora, há 2 anos atrás, um pouco mais, com a mudança legislativa da nova legislação que alterou, dando ao município. O município sempre pôde legislar sobre essa faixa de proteção, mas sempre de forma mais restritiva. Agora não, agora ele tem uma autonomia. E o que a gente espera é que isso seja feito de forma correta, não de forma leviana, interesseira, porque é ali que está o risco, nessas áreas sensíveis e que são aquelas mais ocupadas, infelizmente, por falta de habitação ou até mesmo por uma ganância aí do empresariado. Então, eu acho que é crucial 2 situações: cumprir a lei, né, e ter uma cultura, né, de saber que ali é algo perigoso. Voltando à tua pergunta, justamente essa importância dessa integração. A multidisciplinaridade das instituições, as transversalidades dos temas, exige que a gente atue dessa forma. Vou dar o exemplo lá do trabalho do Adalberto e dos colegas da região, né? Então, um trabalho articulado de uma promotoria regional permite que recomendações, padrões sejam realizadas, ações civis públicas de interesse regional sejam ajuizadas. Mas, mais do que ajuizar ações, a conversa, né? Ter uma rede formada de prontidão para atender rapidamente a população. E, além disso, tem a questão do reconhecimento científico, que é base para todas essas ações. Como é que a gente consegue hoje aglutinar esse saber científico com as ações da ponta e com os intermediários, que podem ser até mesmo o Ministério Público, o Poder Legislativo, doutora Adalberto? Eu penso que neste ponto o Ministério Público deve tomar bastante cuidado, porque hoje existem muitos donos da ciência, né? Verdade. Então, nós temos, e existem ciências exatas e ciências não exatas. Por que eu volto até um pouco no ponto que eu falei antes? Em Rio do Sul e região, nós temos grupos que defendem o desassoreamento dos rios, nós temos grupos que defendem o canal extravasor, nós temos grupos que preferem construir outras barragens, mas eu volto a dizer, cada uma dessas soluções tem um problema. Se eu faço um canal extravasor, eu aumento a velocidade de escoamento da água, eu posso prejudicar pessoas acima, a jusante e a montante, dos 2 lados, né? Então, é bom que a gente tome um certo cuidado, de um ponto de vista científico bastante racional, na medida em que nós tomemos iniciativas para solucionar ou para reduzir os danos. Agora, Adalberto, de Marcela, eventos climáticos. Uma coisa é certa, nós falamos muito em litigância climática, né? Eu abordo muito a questão da consensualidade climática. E a primeira consensualidade não é aquela de evitar ações e fazer ajuste de conduta, compor. A primeira consensualidade é reconhecer que todos nós já estamos sob os efeitos dessas alterações climáticas, né? E aí agora é como tratar isso. E aí vem essa questão da busca da melhor alternativa técnica, né? A discricionariedade técnica é o que o Ministério Público defende bastante, mas mesmo nós que dependemos dos universitários, na hora de tomar uma decisão jurídica, muitas vezes vem 2, 3 opções técnicas, né? E aí eu só imagino a Defesa Civil quando tem que tomar essa decisão lá em cima do laço, né? A complexidade está em conseguir conciliar esses diversos interesses e as diversas medidas que podem ser adotadas, né? Mas, falando sobre essa questão científica, nós de fato estamos passando por mudança. Nós comentamos anteriormente, o estado já foi afetado por furacão, o primeiro furacão que se tem notícia do hemisfério sul, e apesar de termos dados que remontam ao século passado e de termos níveis maiores de rio, por exemplo, na década de 80, considero que, se nós formos imaginar a ocupação do solo, o número de pessoas, né, a população que aumentou e a complexidade econômica que desenvolveu, principalmente na região do Alto Vale,
Esse evento que nós tivemos principalmente em novembro do ano passado, talvez seja em termos econômicos e de sofrimento humano, pior do que na década de 80, apesar de que ali nós temos uma sequência de 83 e 84. Ainda mais que nós tivemos a sobrelevação das barragens, né, há alguns anos, e que fez efeito em diminuir o impacto tanto para Taió quanto para Rio do Sul. Mas que hoje, de fato, surge a necessidade de se melhorar o complexo de retenção de águas, com barragens menores e, eventualmente, melhoria daquela estrutura que nós já temos ali. Existem conversas a respeito de desassorear trechos do rio. Em alguns outros trechos nós temos já a rocha no leito e talvez temos que fazer o derrocamento, ou seja, explosões. Aí já é um pouco uma intervenção mais complexa, que envolve um valor a ser despendido muito maior. E nós temos que conseguir conciliar o interesse, eventualmente, até de quem está ocupando determinadas regiões que vão ter que ser desocupadas para que se faça essas obras, para que o bem coletivo, né, ele prevaleça em relação ao interesse individual. Resumindo, não é um trabalho muito fácil, não, né, não é nada fácil e depende do esforço de todos nós. Nada fácil, com certeza. Olha, você está acompanhando o podcast Momento MP, nós estamos falando aqui sobre a questão ambiental, o GDClima, que é o Grupo Especial de Defesa dos Direitos Relacionados a Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão ainda da educação. Há uma busca por uma estabilidade climática, se fala muito disso, mas isso perpassa pela educação. E o Ministério Público tem desenvolvido algumas atividades nesse sentido. A gente tem nesse momento que estamos gravando agora, o evento do próprio GDClima, né, que não deixa de ser uma iniciativa de educar a população, de transferir esse tipo de conscientização. Como é que os senhores avaliam esse momento atual nosso? Agora não tem nenhum furacão, está tudo calmo, mas é momento de pensar, de se programar. Eu acho que eventos como esse buscam justamente isso, aproximar, primeiro, toda a rede que trabalha, de órgãos públicos, organizações não governamentais, as universidades, o corpo científico, e tentar criar essa cultura, né, de preservação dos recursos naturais, de respeito aos limites que a própria natureza, né, nos impõe. Então, acho que isso é muito importante. Eu mencionava com a Marcela que se a gente for em qualquer hotel, da Argentina ao Cazaquistão, do Alasca ao Chuí, tem sempre aquela plaquinha lá no hotel, né? Proteja, no quarto que você está, proteja o meio ambiente. Isso já é uma questão cultural, mas que vem agregada à questão financeira. Não vamos pensar que os hotéis estão tão preocupados assim com o meio ambiente, tomara que todos estejam, né? Muitos, com certeza. Qual que é o interesse por trás? Milhões de economia, né? Na questão de não ter que lavar, né? Você economiza muito e isso vira lucro, né? Então, acho que um grande caminho dessa conscientização, além da questão cultural das escolas, é o aspecto financeiro, com incentivos fiscais para reciclagem, para o reuso e também com essa questão dos pagamentos de serviços ambientais. Mas esse exemplo do hotel é uma boa metáfora e uma comparação que tem que ser replicado, porque se há um ganho financeiro, há um interesse também de proteger o meio ambiente. Então, os dois unidos é a melhor forma de você construir algo, seja para o indivíduo, seja para o empresário. Então, esse exemplo eu acho que ele é bem assim, elucidativo. Locatelli, complementando, a conscientização, penso que é uma das armas fundamentais que nós temos que desenvolver. Eu sempre recordo, quando eu falo em conscientização, que há muitos anos eu trafegava pela SC-350 e na minha frente seguia um veículo Del Rey, me lembro até hoje do veículo. E um pai, eu vi na minha frente jogou lixinho. Eu vi o pai pegar uma sacola de lixo do banco traseiro, entregou para o filho e o filho jogou para fora. Então isso para mim me marcou, porque isso mostra que nós temos que avançar bastante na conscientização. Agora há pouco o governador, numa fala aqui no seminário de gestão de esgotamento sanitário, dizia que em Araranguá a prefeita resolveu limpar um trecho curto do rio, tirou 31 caminhões de lixo, pneus, entre eles, motores, pneus e bloco de motor. Motor de bloco. Então isso nos lembra que a conscientização é realmente, nós estamos não muito está só aquém do que nós nas costas dos órgãos públicos, né? Está na própria sociedade contribuir, né? E mais do que lucro, causa muito prejuízo. Sim. E causa prejuízo e eles têm que entender que são diretamente afetados, né? Porque nessas regiões, nós falávamos anteriormente, a gente teve um foco ali na questão do Alto Vale, mas assim, Araranguá, Tubarão, enfim, Santa Catarina tem problemas com cheias praticamente no estado todo. E, de fato, nós acompanhamos essa ação, a Defesa Civil Regional lá, inclusive, participou,
retirar uma quantidade de lixo, de entulho dessas dentro do rio, mostra que nós temos um caminho longo ainda a percorrer para educar, né? Para conscientizar a população. Além da conscientização da população, nós temos uma lei que é de 2015, não me recordo o número dela, foi criada lá em parceria várias instituições, entre nós, Defesa Civil, que obriga, na verdade faltou obrigar, ela não é tão cogente assim, mas ela orienta de que todo município, quando do seu plano diretor ou quando da revisão da sua legislação, deve incluir todas as cartas oficiais, todos os laudos oficiais de riscos geotécnicos, de suscetibilidade de enchentes. É uma lei de uma folha A4, muito bem redigida, e ela faz essa inspiração. E aí a gente pergunta, quais municípios fizeram isso? Quais municípios estão incorporando essas cartas? Porque hoje está tudo mapeado, hoje se sabe. Eu digo, incorporar isso para quando de novos empreendimentos, para onde vai crescer a cidade, regularização fundiária, enfim, seguir todas essas orientações, o município está no caminho certo. O empresariado, por exemplo, na sua região lá do Alto Vale, você acha que já tem algum tipo de conscientização nesse sentido? Por exemplo, aprenderam a lição? Olha, é difícil dizer que a região aprendeu a lição, porque se nós olharmos as fotos da última enchente... Vem se repetindo, né? Como eu disse, desde 1911 nós mapeamos as enchentes e em 1911 já deu uma de 12,10 metros. Toda a região central de Rio do Sul está na planície de inundação do rio. Sim. Então ela inundou e os prédios continuam sendo construídos. E veja, há poucos dias eu soube que a Câmara de Vereadores do município cogitava permitir a construção na beira do rio sobre pilotis. Por uma sorte, esse assunto veio bem no momento em que houve uma nova inundação e o pessoal refluiu nessas perspectivas. Mas o empresariado, até por força da legislação, ele tem tomado certos cuidados, né? Passou por mim até ontem um empresário que vai fazer um loteamento e apareceu lá uma área com um leve perigo de deslizamento, de massa, enfim. Então eu conversei com ele disse, não, nós vamos fazer agora então uma análise geológica para verificar se efetivamente procede, porque essa primeira noção é por algoritmo, então o algoritmo ele pode estar correto ou não, mas como já apontou que há uma possibilidade, vamos fazer uma análise geológica. Então, penso que o empresariado também está caminhando nesse sentido. Pegando esse gancho do Adalberto, acho que isso é um caminho importante, né? Que é nós tivemos uma reunião também com o município de Florianópolis, com o novo geoprocessamento daqui da capital. Eu acho que cada vez mais caminhar para o uso dessa inteligência artificial, sistemas de informação geográficas. O coronel sabe, hoje nós conseguimos identificar, nós sabemos o problema, sabemos onde está o risco. O que precisa é as pessoas acreditarem nisso, né? As informações estão aí. E com essas imagens todas, que você pode aferir a questão da qualidade do solo, a própria, volta a falar aqui da lei da regulação fundiária, quando ela fala do estudo técnico para ver se o imóvel pode permanecer ou tem que ser alocado, é um dos requisitos, né? Essa questão da geologia, enfim, do risco de inundação, tudo isso precisa ser respeitado. A lei não existe por acaso, né? O que falta no Brasil, eu sempre falo, tem muita lei, pouca leitura e menos ainda ação. Coronel, e essa informação a qual o doutor Locatelli se referiu, o senhor acha que chega lá na ponta? As pessoas estão tendo essa informação realmente em relação aos perigos que correm com toda essa degradação de meio ambiente e as consequências que podem sofrer? Então, com certeza não, nós temos muito que avançar nesse sentido e eu não sei, até se fosse fazer uma pergunta aqui, né? Por trabalhar nesse métier já há 27 anos, todos os locais onde eu trabalhei no estado, eu procurei me informar a respeito de cotas de inundação e tomar os cuidados próprios para não colocar a minha família em risco. É óbvio que tem que ter uma condição econômica que permita fazer essa escolha e muitas pessoas não têm essa condição econômica. Achar o melhor local e mais mas o mercado poderia regular que aqueles imóveis que já estão existentes e numa área de risco, eles tivessem uma procura menor e que nós ocupássemos de fato, legalmente falando, as áreas que são as mais adequadas. Mas me preocupa, estava acompanhando a fala do Dr. Locatelli aqui, que na própria capital, né, quando nós passamos ali o acesso à ilha e observamos tanto aqui acima do túnel quanto essa região aqui da Via Expressa Sul, nós temos uma região crescente de ocupação irregular. E nessas áreas nós temos muita gente se colocando num risco sem dúvida ainda maior e sem o Estado poder intervir diretamente. Os números da nossa capital, não sei se refletem a realidade do Estado, mas 80% dos imóveis na capital são clandestinos ou irregulares, né? E aí tem esse particular, né? Muitos vêm para cá e vão morar onde podem
E essas áreas descobertas, desprotegidas, são essas áreas sensíveis, né, que não são parceladas, que ficam ali sem serem ocupadas ou protegidas efetivamente, que são essas matas ciliares. E aí a lei, como a gente falou anteriormente, ela acaba pegando só uma parcela desses imóveis, só aqueles que estão regularizados. Como falou o doutor Adalberto, então aquele... Quem passa pela lei se sente até, poxa, por que eu estou fazendo isso, né? Aí Aí 80% não cumpre a lei. O empresário pode se sentir penalizado, inclusive, quando na verdade a obrigação deveria ser para todos. Para todos. É o caso da REURB que a gente fala. Se a REURB não tem um marco ocupacional de a partir de agora só pode a regularização, vamos rasgar toda a legislação que está em vigor, né? Ninguém mais precisa cumprir plano diretor. Se faz errado, existe sempre a RE. E agora, para a gente finalizar, estamos nos momentos finais ali, já levantaram a plaquinha para a gente. O papo tá bom, passa rápido. O papo tá bom, passa rápido. O estado de Santa Catarina vem num crescente. É muita gente vindo para cá, é muita ocupação, como a gente falou. Onde que Defesa Civil e Ministério Público podem atuar para evitar, para conscientizar desse futuro que é necessário de evolução, mas que tem alguns riscos? Excelente Olha, pergunta. eu penso que isso é um papel que deve ser compartilhado por todos, pela sociedade civil. A gente talvez tenha que amalgamar esse processo, mas há uma responsabilidade coletiva, e quando eu falo coletiva é tanto de órgãos e autoridades públicas, quanto também da própria sociedade, né? Então é só isso que vai levar a uma solução, ou pelo menos a redução de todos os riscos inerentes a esse processo. Eu acho assim que, acima de tudo, é o exemplo que a gente dá. No dia a dia do trabalho da Defesa Civil, do Ministério Público, de uma prefeitura eficiente, rígida, sem ser extremamente burocrática, mas seguindo o que é necessário, né? Eu acho que eu sempre falo que as palavras, elas são seguidas, servem de baliza, mas o exemplo arrasta. E o que a gente precisa é só ver o exemplo, por exemplo, da capital que a gente falou. Esse fato de ter 80% é porque o viés da representatividade. Eu olho para o vizinho, o cara fez errado. Eu olho para lá, o cara está fazendo dentro da APP, eu vou fazer igual. Então, tu tem que criar uma nova cultura de fazer o certo. Dizer assim, olha que legal. É legal não porque construiu em APP, fez uma casa bonita onde não pode. É legal porque cumpriu a lei. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Educação, cultura e respeito à legislação, mas através de exemplos. E o exemplo também passa, né, Adalberto, por punir, fiscalizar de forma adequada e punir quem está fazendo errado. E que a legislação também seja bem feita e que o judiciário também a faça cumprir todo quando necessário. Todo o sistema tem que ter o exemplo de fazer tudo com retidão, né? A máxima de Sêneca, né? Se não for justo, não faça. Se não for verdadeiro, não diga. Com certeza, o ideal é que a cultura faça com que as pessoas, por conta própria, tomem a atitude mais adequada, né? E além do envolvimento dos órgãos públicos, que a população denuncie quem de fato está ocupando de forma irregular. E não que faça errado como o está fazendo. E está colocando em risco a coletividade. Agora, se a educação não funcionar, que a mão pesada do Estado, né, afete aquele que está dando causa. O senhor trouxe aí um material, né? Só quem está assistindo a gente em vídeo vai ver, mas a gente pode descrever aqui, que é a capa do... Pode falar. São os dois livros. Um foi lançado no evento lá no Rio Grande do Sul, que é esse que está segurando. Desastres que é fantástico. É um manual climáticas para o Ministério Público, para os promotores de justiça em relação às mudanças climáticas. E esse aqui vai ser lançado, Adalberto, no nosso evento. São artigos científicos, aspectos doutrinários relacionados. E o enfoque qual é? Não é tanto na litigância climática, como se falou também, já tem materiais da Abrampa nesse sentido. É mais dessa consensualidade climática, né? Passando primeiro pela consensualidade que todos temos que estar em comum acordo que estamos sobre os efeitos. As próximas consensualidades passa por, primeiro, nós temos que reduzir as emissões. O segundo, nós temos que adaptar as cidades e as pessoas a essa nova realidade. E, claro, trabalhar para mitigar os efeitos, né? Sempre com um viés assim, preventivo, inibitório, protetivo. Mas eu acho que esses três enfoques, né? Reduzir, mitigar e adaptar. E aqui nós temos várias orientações nesse sentido. Ok, nós vamos então encerrando aqui, agradecendo mais uma vez a presença do Coronel Laureano, que esteve aqui conosco, que é diretor de gestão de desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, muito obrigada. Também o promotor de justiça da comarca de Rio do Sul, que é membro do GDClima, obrigada por ter vindo também participar aqui conosco. Promotor de justiça Adalberto Extercote, eu estou treinando, uma hora eu vou conseguir. E claro, nosso procurador-geral de justiça para assuntos institucionais,
Paulo Locatelli. Esse foi o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Você acompanha todas as nossas notícias onde? No site mpsc.mp.br. Também no nosso WhatsApp, a gente tem um canal, é só mandar uma mensagem, um oi, para 04899-105-5336. Você vai receber todas as nossas notícias. Esse programa está na íntegra, distribuído para as rádios de toda Santa Catarina, também nas plataformas como o Spotify e em vídeo no nosso canal do YouTube. A gente se vê e se ouve no próximo Momento MP. Até lá!